Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título A Missão Ensinadora da Igreja. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, o que é ensinar? Em segundo lugar, vamos falar sobre o ensino na Bíblia. E em terceiro e último lugar, ensino e transformação na igreja. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Jesus Cristo, em seu ministério tríplice, pregou, curou e ensinou. Mas o ensino foi a atividade mais frequente nas suas peregrinações de cidade em cidade de Israel. Nesta lição, estudaremos sobre o que é ensinar, evangelismo e evangelizar, o discipulado, os mestres na igreja e a escola bíblica como atividade principal do ensino na igreja local. Item número 1 da lição, que é ensinar. Ensinar é a ação continuada de orientação e instrução sistematizada das doutrinas da Bíblia, com os objetivos de aperfeiçoar os santos e levá-los à plenitude do conhecimento de Cristo. Na igreja local, o ensino é prontamente praticado pelas atividades de evangelização, discipulado, escola bíblica dominical e pelo culto de ensino. Vamos falar agora um pouco sobre evangelho, evangelismo e evangelização. Definição de evangelho. Definimos o Evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus e a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos passar agora a definir o que seja evangelismo. Definimos evangelismo como um sistema organizado e estruturado segundo métodos e estratégias técnicas, fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna, integrando o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. Agora vamos definir o que seja evangelização. Definimos evangelização como uma ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo, conforme a ordem imperativa de Jesus à igreja, representada por seus discípulos, considerando 4 determinações do Senhor exaradas em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, a saber. Portanto, antes de adentrarmos nessa determinação do Senhor, nessa ordenança para a evangelização, então, recapitulando, o Evangelho é a palavra de Deus, as doutrinas cristãs. O evangelismo é a estrutura da igreja para proclamar o Evangelho. E a evangelização é o ato, é a ação em si de proclamar a palavra. Mateus capítulo 8, agora, como esta palavra deve ser proclamada? Mateus capítulo de número 28, melhor dizendo, ou seja, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, a primeira ordenança aqui do Senhor, com relação à questão da evangelização, é a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Este o id, é a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, onde os cristãos devem ir ao encontro das pessoas, comunicando a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Fazer discípulos é a ação de proclamação do Evangelho de Cristo, de tal modo que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus, seguindo com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Batizar é o ato confessional público do convertido ao cristianismo, que simbolicamente, por imersão de seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É uma confissão pública de fé. E por último, o Senhor ordenou que ensinássemos, ou seja, ensinar é a ação continuada do ensino sistematizado das doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e a plenitude do conhecimento de Cristo. A evangelização, ela deve ser firmada no poder do Espírito Santo e na sabedoria divina, e não em sabedoria humana. Ou seja, o caráter da pregação do Evangelho de Cristo, do ensino do Evangelho de Cristo, deve ser consolidado no poder de Deus e não do homem. Falando agora sobre o discipulado, esta é a missão educadora da igreja também, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja, nos dias atuais, é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da igreja. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículos 11 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 4. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós vamos falar agora sobre os mestres na igreja, porque o mestre é fundamental para o ensino. E começamos a falar sobre o conceito de mestre. A palavra grega didaskalos, ou a palavra hebraica rabi, significa mestre, professor, e do ponto de vista eclesiástico, como dom ministerial, significa aquele que possui o chamado do Senhor Jesus para transmitir o conhecimento, especialmente os valores absolutos do cristianismo, inspirando as pessoas a conhecerem a verdade segundo a imagem de Cristo, formatando então um caráter irrepreensível do crente.
levando a um alto nível de maturidade cristã, de modo a conferir-lhe santidade e consagração a Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27 a 30, diz assim a palavra do Senhor: Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas, interpretando todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Portanto, aqui nós temos este conceito de mestre como uma chamada para o ensino das doutrinas do Evangelho de Cristo. E Jesus é o nosso supremo mestre, o mestre dos mestres. Jesus Cristo tem em sua essência todos os dons ministeriais e exerce com excelência o serviço de ensinar, sendo então o mestre dos mestres, pois os seus ensinos são carregados de autenticidade, autoridade e de um poder incomparável, conferindo-lhe a supremacia no ofício de mestre, feita de forma perfeita. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: há esse reconhecimento por parte de uma grande autoridade da lei. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas passemos a ver agora, depois deste conceito de mestre, quais são as qualificações de um mestre. E, na realidade, vou apenas aqui mencionar. Em primeiro lugar, o mestre ele tem que conhecer profundamente a palavra de Deus, através do estudo sistemático e permanente das Escrituras, segundo as revelações diretas do Espírito Santo e do entendimento natural e intuitivo da verdade bíblica. Em segundo lugar, o mestre deve ser humilde, não devendo ser superior a ninguém e compreendendo apenas a sua responsabilidade no exercício do seu chamado, que deve ser realizado com plena dedicação. Em terceiro lugar, o mestre, como qualificação, tem que ensinar a palavra de Deus com simplicidade e clareza, sem subterfúgios e complexas interpretações teológicas, pois a Bíblia fala por si só, sem precisar de agregadas explicações de base humanística. Em quarto lugar, como qualificação de um mestre, não se ensoberbecer porque conhece a Bíblia, ou aprender um pouco mais do que os outros. Quando estiver na sala de aula, à frente de ouvintes, empunhando um microfone, ensinando a palavra de Deus, testemunhando sobre Cristo, desapareça e faça aparecer Cristo Jesus para os seus discentes. Em quinto lugar, como qualificação de um mestre, deve ensinar sobre a unção e sabedoria do Espírito Santo, e não com a sabedoria humana, para provocar nos seus ouvintes a convicção de que é Jesus quem fala com poder e não o homem. Em sexto e último lugar, o mestre deve ser um exemplo para os alunos, vivendo o que ensina e ensinando o que vive, sobre todos os aspectos, no que tange ao caráter, testemunho pessoal, comportamento social, família, casamento, igreja, etc. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, o ensino na Bíblia.
E agora nós vamos falar um pouco sobre a escola dominical. Já que falamos de evangelização, falamos de discipulado, e agora vamos falar um pouco da escola dominical, começando por verificar quais são as raízes bíblicas da escola dominical. Com efeito, o ensino da palavra de Deus era uma realidade no Antigo Testamento, iniciando com os patriarcas e continuando por Moisés. Esta prática de ensinar que se dava nos lares, e isto por ordenança do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, melhor dizendo, versículos 4 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Já na época dos profetas, aparece uma instituição revestida do mesmo objetivo das escolas dominicais de hoje, que é a transmissão dos valores morais e espirituais de Deus. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 5 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículos 5 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Portanto, havia aqui um grupo de profetas que estudavam a palavra. No período dos sacerdotes, estes realizavam a missão de serem os mediadores entre Deus e o homem, e também ensinavam a palavra de Deus. Portanto, os sacerdotes aqui, eles recebiam a mensagem de Deus e repassavam para as pessoas esta mensagem, sendo então eles tendo eles então esta missão de serem os mediadores entre Deus e o homem, também como forma de ensino. No tempo dos reis, estes líderes eram piedosos e tementes a Deus, se preocupavam sobremaneira com a leitura e ensino da palavra de Deus para todo o povo. Nós temos então casos relatados na Bíblia de que os reis tinham também esta preocupação de que se ensinasse a Bíblia para o povo. No caso, a lei de Moisés. Durante o cativeiro babilônico, os judeus ficaram sem a possibilidade de adorar o Senhor no templo de Jerusalém. E com isso eles criaram as sinagogas, que eram uma casa de cultos e ensino da palavra, no caso, uma espécie de escola bíblica. Após o cativeiro babilônico, como retornaram para Jerusalém,
houve um grande avivamento espiritual. E a partir de uma leitura e ensino da palavra, de forma coletiva, lá com Esdras e Neemias, onde passaram praticamente 6 horas realizando a leitura da Bíblia, de 6 da manhã a meio-dia. Com a vinda do mestre, dos mestres, o Senhor Jesus, inicia um tríplice ministério, dos quais um deles era o do ensino, sendo os outros dois o da cura e pregação do reino de Deus. Aparece então o mestre dos mestres. Nós estamos aqui relatando esta atividade de ensino desde os patriarcas até a igreja primitiva. Jesus, ao fundar a sua igreja, estabeleceu a ordenança para que esta igreja fizesse, o mesmo ministério tríplice do Senhor. Ou seja, curar os enfermos, ensinar e pregar a palavra de Deus. A igreja primitiva deu grande importância ao ministério de ensino. Atos capítulo 5, versículo 41 e 42 diz assim, a palavra do Senhor. Atos capítulo 5, 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Muitos outros casos aconteceram com relação ao ensino. Paulo e Barnabé passaram um ano todo ensinando na igreja de Antioquia. Em Éfeso, Paulo ficou 3 anos ensinando a palavra de Deus. Em Corinto, Paulo ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra. Os últimos dias de Paulo em Roma foram ocupados com o ensino da palavra de Deus. Portanto, na igreja primitiva havia uma importância, uma preocupação enorme com relação ao ministério de ensino, ao ensinamento da palavra de Deus. Passando para o item 3 da lição, vamos falar sobre ensino e transformação na igreja. Surgiu aqui, e agora nós vamos começar a falar da escola bíblica propriamente dita na sua origem, como nasceu a escola bíblica. E a origem da escola dominical na igreja ela surgiu na cidade de Gloucester, sul da Inglaterra, no ano de 1780, fundada por um jornalista inglês chamado Robert Hakes. A escola dominical surgiu a partir da experiência de trabalho de 15 anos de Hakes, o jornalista, com detentos nas prisões, onde ele percebeu que o caráter das crianças deveria ser trabalhado para não se tornar um delinquente. Ou seja, ele fez um trabalho com os detentos nas prisões e percebeu que se trabalhasse o caráter das crianças, o adulto jamais seria um marginal e jamais se tornaria um delinquente. E assim, Hakes resolveu regimentar crianças nas praças e nos locais públicos para o ensino da palavra de Deus. E iniciou com o ensino das seguintes disciplinas: gramática, aritmética, princípios de moral e instrução bíblica. Houve resistência do clero, alegando profanação do domingo, dia do Senhor. John Wesley, metodismo, abriu a igreja para as crianças e os professores trabalhavam de forma voluntária. Nasce aí a escola dominical na estrutura de como nós conhecemos hoje. Mas quais são as finalidades da escola dominical na igreja? Em primeiro lugar, fazer discípulos. Quando uma pessoa frequenta a escola dominical, o ensino da palavra vai paulatinamente levando o crente ao crescimento espiritual, até que ele chegue à medida da plenitude de Cristo. Outra finalidade da escola, além de fazer discípulos, é o desenvolvimento pessoal e espiritual. Esta é uma outra
importante finalidade da escola bíblica, porque ela desenvolve o caráter moral e espiritual de um cristão segundo os ensinamentos da palavra de Deus. É na escola dominical que o cristão nunca recebe um diploma definitivo de fim de curso, pois há sempre e continuamente um desenvolvimento, amadurecimento e fortalecimento espiritual individualmente. Crescimento da igreja é a terceira finalidade da escola dominical. Se cada aluno da escola bíblica buscar e manter a sua salvação, sendo então bem treinado, se tornará um servo do Senhor, ativo, diligente, dinâmico, de tal modo que, ao realizar a grande comissão, efetivará o crescimento quantitativo e qualitativo da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, 3 são as principais finalidades da escola dominical: fazer discípulos, desenvolvimento pessoal e espiritual destes discípulos e crescimento da igreja de forma saudável e dinâmica. A escola dominical, ela fortalece a família e, por conseguinte, a sociedade. E os benefícios advindos da escola dominical para a família e a sociedade são porque, em primeiro lugar, ela produz o sadio alimento espiritual, que só pode ser obtido pelo estudo claro, metódico, continuado e progressivo da palavra de Deus. Em segundo lugar, ela desenvolve a espiritualidade e o caráter dos crentes. Em terceiro lugar, ela é a própria igreja crescendo e desenvolvendo-se através do estudo da palavra de Deus. Quarto lugar, ela é um dos meios de evangelização que a igreja possui. Além disso, é onde o crente aprende a amar e cooperar com a obra missionária. Em quinto lugar, ela possui os mesmos objetivos da igreja. E se eles forem alcançados na vida dos alunos, tudo se transformará na vida da igreja local. Em sexto lugar, ela é um lugar para a descoberta, motivação e treinamento de novos talentos. Ela determina, em sétimo lugar, a qualidade e o nível espiritual da igreja local. Em oitavo lugar, ela reúne a família. Pais e filhos fortalecem o relacionamento. As crianças crescem na disciplina do Senhor e os casais aperfeiçoam a vida conjugal. Em nono lugar, ela faz que os homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças adquiram uma fé mais robusta e madura. Ela é uma fonte de avivamento espiritual para a igreja, pois onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, o avivamento acontece. Concluindo a aula de hoje, podemos considerar a escola dominical na área de ensino como sendo a célula motora de sustentação da igreja, pois é através dela que a igreja cresce de forma quantitativa, com qualidade, sendo esta a maior escola no mundo, com o maior número de alunos, que buscam a formatação de um caráter cristão segundo os preceitos divinos, exarados na palavra de Deus. Nenhuma instituição de ensino tem efeito tão benéfico sobre a família e a sociedade como a escola dominical. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.